Bem-vindo, meus amores! Vamos continuar os nossos estudos. Aqui a gente parou hoje na parte da Flor da Vida, Geometria Sagrada, e vamos fazer a continuidade. Lembre sempre que se você está chegando no canal agora, seja bem-vindo, volte lá na parte 1 para você acompanhar de forma integral tudo que estamos estudando, certo? Então bora lá, meus amores. A Flor da Vida, Geometria Sagrada. Essa imagem da Flor da Vida não é encontrada apenas no Egito, mas em todo o mundo. Vou mostrar a vocês as fotografias dela no mundo todo, no volume 2. Ela é encontrada na Irlanda, na Turquia, na Inglaterra, em Israel, Egito, China, Tibete, Grécia e Japão, encontrada em toda parte. Quase em todos os lugares do mundo, ela tem o mesmo nome, que é a Flor da Vida, muito embora em outros lugares do cosmo receba outros nomes. Dois dos principais nomes seriam traduzidos como língua do silêncio ou a língua da luz. Ela é a fonte de todas as línguas. Ela é a língua primordial do universo, pura, forma e proporção. Ela é chamada de flor, não só porque se parece com uma flor, mas também porque representa o ciclo de uma árvore frutífera. A árvore frutífera produz uma pequena flor que passa por uma metamorfose e se converte. Deixa eu posicionar aqui certinho. Em fruto. Uma cereja, uma maçã ou outra. O fruto guarda dentro de si a semente, que cai no chão, depois se desenvolve em outra árvore. Assim, há um ciclo da árvore para o fruto, para a semente e de volta para a árvore outra vez, nessas 5 etapas. Esse é um milagre absoluto, mas vocês sabem, isso acontece diante do nosso nariz. É tão normal que simplesmente o aceitamos e não pensamos muito a respeito dele. As 5 etapas milagrosas, simples, desse ciclo da vida, na verdade, seguem paralelamente as geometrias da vida, que continuaremos a ver ao longo de toda essa obra. Atualização. Atualização. Encontramos a imagem da Flor da Vida em outros 18 lugares, incluindo Suécia, Lapônia, Islândia e em Yucatán. A semente da vida. Conforme eu mostrava anteriormente, no meio da Flor da Vida encontram-se 7 círculos interligados. Se vocês os tirarem e desenharem um círculo ao redor deles, criarão a imagem chamada de semente da vida. 2,21. Essa aqui, ó. E agora vamos falar de cabala um pouquinho? Tá bom, ou você quer mais? Olha, nós vamos falar agora da árvore da vida, querida. Tô falando pra você que isso aqui é babado? Tá tudo conectado, gente. A conexão da árvore da vida. Outra imagem nesse desenho com a qual vocês provavelmente estão mais familiarizados é chamada árvore da vida. Muitas pessoas pensam que a árvore da vida originou-se dos judeus ou hebreus, mas não foi. A Cabala não deu origem à árvore da vida, e existe prova disso. A árvore da vida não pertence a nenhuma cultura, nem mesmo aos egípcios, que entalharam a árvore da vida em 2 conjuntos de 3 pilares no Egito, tanto em Karnak quanto em Luxor, cerca de 5.000 anos atrás. Ela está além de qualquer raça ou religião. É um padrão que faz parte intrinsecamente da natureza. Se forem a planetas distantes onde haja consciência, estou certo de que encontrarão a mesma imagem. Portanto, se temos uma árvore, depois uma flor, então uma semente. E se essas geometrias têm de fato uma correspondência com os 5 ciclos de uma árvore frutífera que vemos na Terra, então a fonte de origem da árvore precisará estar contida perfeitamente dentro da semente. Isso aqui me lembra muito aquela fala que fala assim na Terra como no céu, né? No micro em que estamos até o macro do universo, tudo tem uma lei que rege, desde aquilo que não enxergamos até as coisas gigantescas, do átomo às galáxias. É isso mesmo. Se considerarmos as imagens da semente da vida e árvore da vida e sobrepomos, veremos essa relação. Vamos ver. Olha que babado! Tem mesmo! Sobrepuseram a árvore da vida com a semente da vida e conseguem fazer essa relação da semente da vida, né? Semente da vida. Calma, deixa eu não falar besteira. Semente da vida
pequena, flor da vida, grande, formando a grande árvore da vida. Cada esfera dessa a gente tem uma explicação, tá? É babado. Não sei se ele vai chegar nisso, tá? Mas é uma coisa que a gente pode estudar também. Veem como elas se encaixam perfeitamente? Elas se tornam como uma chave, uma se encaixando diretamente sobre a outra. Além disso, se observarem a árvore da vida que foi encontrada nos pilares egípcios, verão mais um círculo acima e outro abaixo. 2,24. Aqui. Isso significa que originalmente havia 12 componentes, e a versão de 12 componentes também se encaixa perfeitamente sobre a imagem da flor da vida como um todo. Existe um 13º círculo sobre a árvore que pode estar presente ou não. Estou tratando da geometria sagrada como se vocês nunca tivessem ouvido falar dessas palavras. Graças a Deus, meu bem. Trate assim mesmo. Estamos começando bem do começo e vamos avançar nesse assunto até chegarmos a um ponto em que faça sentido. Então, calma. Se você tá meio perdido igual eu tô aqui, respira, tá? Aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Primeiro, podem ver a sincronicidade do modo como as formas da geometria sagrada se movimentam juntas e se encaixam perfeitamente umas nas outras. Esse é o modo pelo qual o hemisfério cerebral direito entende a natureza especial dessa geometria. À medida que estudarmos cada vez mais padrões complexos, vocês verão o mesmo tipo de relações incríveis acontecendo em tudo. A possibilidade de alguma dessas relações geométricas acontecer de algum modo é de 1 zilhão para 1. Ainda assim, vocês verão essas relações impressionantes acontecerem coerentemente. A vesica piscis. Na geometria sagrada, existe um padrão que tem a seguinte forma, que é a 2,25, já vou mostrar lá. Ele é formado quando os centros de dois círculos de raio iguais são sobrepostos à sua circunferência. A área em que os dois círculos se cruzam forma o que é chamado de vesica piscis. Essa configuração é uma das mais predominantes e importantes de todas as relações da geometria sagrada, conforme vocês começarão a perceber. Existem duas medidas na vesica piscis, uma que atravessa o centro da área mais estreita e outra que liga um ponto ao seu oposto através do centro. Então, aqui, uma que atravessa a área à direita e uma que liga o ponto do centro. Faz essa cruz aqui, né? O que muitas pessoas não sabem é que cada linha da árvore da vida, tenha ela 10 ou 12 círculos, tem a medida ou comprimento ou largura de uma vesica piscis na flor da vida. E todas elas têm proporções áureas. Se observarem cuidadosamente a árvore da vida sobreposta, verão que todas as linhas correspondem exatamente ou ao comprimento ou à largura da vesica piscis. Essa é a primeira relação que se torna visível quando saímos do grande vazio. O grande vazio é outra chave que discutiremos em breve. Na constelação a gente fala vazio criador. Deixa eu tomar uma água, gente. As rodas egípcias e a viagem dimensional. Essas rodas 2,26 são um dos símbolos mais antigos conhecidos. Até o momento, elas foram encontradas apenas no teto de determinados túmulos egípcios muito antigos. São sempre encontradas em conjuntos de 4 ou 8 e ninguém sabe o que são. Os arqueólogos egípcios mais famosos do mundo não têm a mais vaga ideia do que elas significam. Mas, para mim, elas são a prova de que os egípcios sabiam que a flor da vida era mais do que apenas um desenho interessante. E que sabiam da maior parte, talvez até mesmo mais, sobre as informações que serão veiculadas aqui. Para entender onde as rodas entram na flor da vida, vocês precisam estudar os tremendos níveis de conhecimentos contidos nelas. Jamais chegarão lá apenas observando os desenhos. Não é nada que possa lhes ocorrer simplesmente. Precisa conhecer o antigo segredo da flor da vida. Essa fotografia mostra mais de um conjunto dessas rodas. A fotografia seguinte, 2,28,
Está muito escura e dificulta a visão dos detalhes. Isso é um teto e estava completamente escuro onde fotografei. Caminhando para a direita, na base do desenho, vêem-se 7 pessoas com cabeça de animal. Elas são chamadas Néthers, ou deuses. Vamos ver a imagem? Aqui as rodas. Me lembrou muito aquele símbolo cigano, hein? Gente, eu acho que esse povo todo tinha todo esse conhecimento. É a mesma coisa, cada um numa cultura. Mas no fundo é tudo a mesma coisa, gente. Roda Knitters e a volta dos 90 graus à direita. Os círculos escuros estão acima da cabeça da imagem, a 7 da parte mais baixa tendo cabeça de animais. E cada uma delas tem uma forma oval vermelha ou laranjada acima da cabeça. Onde está isso? O que Toth chamou de ovo da metamorfose. Os Néthers se concentram no momento em que atravessamos um determinado estágio da ressurreição, que é uma rápida mudança biológica em uma forma de vida diferente. Eles trazem consigo uma imagem dessa transição à medida que caminham ao longo das linhas. Então, de repente, a linha chega ao fim e dá uma guinada rápida de 90 graus para cima, e eles passam a caminhar perpendicularmente à direção anterior. Esses 90 graus são uma parte muito importante desse trabalho. A guinada de 90 graus é decisiva para a compreensão de como tornar real a ressurreição ou a ascensão. Os níveis dimensionais estão separados por 90 graus. As notas musicais são separadas por 90 graus. Os chakras são separados por 90 graus. Os 90 graus sempre continuam aparecendo novamente. Na verdade, para podermos entrar na quarta dimensão, ou qualquer dimensão a propósito, devemos dar uma guinada de 90 graus. Provavelmente, nessa altura, preciso assegurar-me de que estamos todos nos entendendo sobre o que são as dimensões, como a terceira dimensão, a quarta dimensão, a quinta e assim por diante. Do que estamos falando? Não estou falando sobre dimensões no sentido matemático normal, como nos 3 eixos ou as chamadas dimensões do espaço, eixo X, Y, Z, de frente para trás, esquerda para direita, de cima para baixo. Algumas pessoas chamam esses 3 eixos de terceira dimensão e dizem que o tempo se torna a quarta dimensão, pois não é disso que estou falando aqui. Agora nós vamos falar de dimensões, gente. Misery crazy. O que vejo com os diversos níveis dimensionais tem a ver com a música e a harmonia do que qualquer outra coisa. Provavelmente também existem diferentes conotações em relação ao que estou falando, embora a maioria das pessoas que estuda esses assuntos esteja inteiramente de acordo. Um piano tem 8 teclas brancas de dó a dó, que é a oitava mais conhecida, e entre essas, as 5 teclas pretas. As 8 teclas brancas e as 5 teclas pretas produzem todos os sustenidos e bemóis, quem sabe de música está entendendo agora aqui, do que chamamos de escala cromática, que tem 13 notas. Na realidade, 12 notas, uma vez que a 13ª inicia a oitava seguinte, é verdade. Assim, de um dó até o seguinte, realmente existem 13 passos, não simplesmente 8. Com isso em mente, quero mostrar a vocês o conceito de onda senoidal. As ondas senoidais correspondem à luz. Aqui são exemplos de ondas, né? E ao espectro eletromagnético. A vibração do som. A ilustração 229 mostra alguns exemplos. Provavelmente, todos temos alguma familiaridade com esse assunto. Em toda a realidade em que nos encontramos, todas as coisas se baseiam em ondas senoidais. Não há exceções que eu saiba, a não ser quando ao vazio em si e talvez ao espírito. Tudo que existe nessa realidade é a onda senoidal, ou cosseno, se quiserem considerar dessa maneira. O que faz uma coisa muito diferente da outra é o comprimento da onda e o padrão. O comprimento de onda se estende de um ponto qualquer na curva para o ponto onde toda a curva começa, como de A a B no comprimento de onda mais longo ou de C para D nos comprimentos de onda mais curto.
O comprimento de onda verdadeiramente longos parecem quase como linhas retas. Por exemplo, as suas ondas cerebrais têm cerca de 10 centímetros, elevado à 10ª potência, e são quase como linhas retas saindo da sua cabeça. A física quântica ou mecânica quântica considera tudo na realidade segundo uma dessas maneiras. Eles não sabem por que não podem observar a realidade das duas maneiras de uma vez só, embora as geometrias indiquem porque, se vocês as estudarem cuidadosamente. Considerem qualquer objeto, como esse livro, como sendo constituído de minúsculas partículas como átomos. Ou podem esquecer essa ideia e simplesmente considerá-lo como uma vibração, uma forma de onda, tal como campos eletromagnéticos ou até mesmo som, se preferirem. Se o considerarem como átomos, são observadas as leis que se ajustam a esse modelo. Se o considerarem como formas de onda, são observadas as leis que se encaixam nesse modelo. Tudo no nosso mundo é uma forma de onda, às vezes chamada padrão ou assinatura de onda senoidal. Ou pode até mesmo ser considerado som. Todas as coisas, o seu corpo, os planetas, absolutamente tudo, são formas de onda. Se escolherem essa maneira particular de observar a realidade e se propuserem essa visão sobre a realidade da harmonia musical, um aspecto do som, pode começar a falar sobre dimensões diferentes. O comprimento da onda determina a dimensão. E eu vou olhar agora para vocês. Gente, a gente estuda muito isso na física quântica, e eu falo isso muito lá nos vídeos, sobre o nosso olhar determina a nossa realidade. Aqui ele está trazendo um conhecimento técnico, teórico, científico, de como é que isso acontece, porque às vezes a gente fica muito no campo místico, esotérico, e fala algumas coisas, só que a gente não entende, de fato, como isso acontece na realidade. Então, é muito importante, né? Assista de novo esse vídeo, se tiver um pouco confuso, porque eu sei que são muitas as informações que estão sendo trazidas aqui, tá? Então, tenha paciência com você nesse processo também, tá bom? Vamos voltar para o livro. Os níveis dimensionais nada mais são do que classes distintas de comprimento de onda. A única diferença entre essa dimensão e qualquer outra é o comprimento da sua forma e onda básica. Acontece simplesmente o mesmo com um televisor ou aparelho de rádio. Ao mudar o sintonizador, vocês captam um comprimento de onda diferente. Então, recebem uma imagem diferente na tela do seu televisor ou uma estação diferente no seu aparelho de rádio. Acontece exatamente o mesmo nos níveis dimensionais. Se mudassem o comprimento da onda da sua consciência e assim mudassem todos os seus padrões corporais para um comprimento de onda diferente deste universo, vocês literalmente desapareceriam deste mundo e reapareceriam naquele em que estivessem sintonizados. Isso é exatamente o que fazem os OVNIs quando são vistos cruzando o céu, se algum deles já viu um. Eles se lançam a velocidades inacreditáveis, então dão uma guinada de 90 graus e desaparecem. As pessoas a bordo dessas naves não são transportadas através do espaço como são nos aviões. Os passageiros das naves espaciais estão conscientemente conectados fisicamente ao próprio veículo e, quando estão prontos para viajar a outro mundo, entram em meditação e ligam todos os aspectos de si mesmo em uma unidade. Então, eles fazem ou uma guinada de 90 graus, ou duas guinadas de 45 graus de uma vez só, em pensamento, realmente levando toda a nave juntamente com seus passageiros para outra dimensão. Este universo, e com isso quero dizer todas as estrelas e átomos eternamente entrando e saindo, tem um comprimento de onda básico de 7,3 centímetros. Podem escolher qualquer ponto desse prédio e entrar e sair infinitamente para dentro deste universo em particular. Num sentido espiritual, esse comprimento de onda de 7,23 é o Om, o som hindu do universo. Lembra do Om? Dizem que é o som do universo. Todos os objetos desse universo produzem um som, de acordo com a sua construção. Todos os objetos fazem um som exclusivo. Se calcularem a média dos sons de todos os objetos desse universo, essa terceira dimensão, obterão esse comprimento de onda que é de 7,23. E esse seria o som verdadeiro do Om para essa dimensão. Interessante, né? 7 mais 2, 9 mais 3, 1 mais 3, 12, né? 12 é muito forte. Aqui entra a questão zodiacal também, né?
Esse comprimento de onda também é a distância média exata entre nossos olhos, do centro de uma pupila a outra. Quer dizer, se considerarmos uma centena de pessoas, calcularmos a sua média. Também é a distância média exata da extremidade do nosso queixo para a extremidade do nosso nariz, a distância da palma das nossas mãos e a distância entre os nossos chakras, para dar mais alguns exemplos. Esse comprimento de onda de 7,23 localiza-se em tudo que o nosso corpo localiza-se em todo o nosso corpo de diversas maneiras, porque surgimos dentro desse universo em particular e ele está gravado em nós. Foram os laboratórios Bell que descobriram esse comprimento de onda, não alguma pessoa espiritualizada sentada numa caverna de algum lugar. Quando instalaram pela primeira vez o sistema de micro-ondas abrangendo todos os Estados Unidos e o ligaram, o sistema apresentou estática. Vejam, os laboratórios Bell escolheram por acaso uma frequência ligeiramente superior a 7 centímetros para ser enviada pelo sistema. Por que escolheram esse comprimento de onda? Não sei. Eles tentaram encontrar a estática, verificaram o equipamento, tentaram tudo o que puderam. Primeiro pensaram que a estática vinha de dentro da Terra. Finalmente eles olharam para o céu e a encontraram, então disseram: "Ah, não, ela está vindo de todos os lugares." Para se livrar da estática, eles fizeram algo de que nós, como país e como planeta, ainda estamos sofrendo as consequências. Eles aumentaram a potência 50.000 vezes acima daquela que normalmente precisariam, o que fez surgir um campo muito potente, de modo que o comprimento da onda 7,23 proveniente de toda parte não interferisse mais. Misericórdia! Gente, tá bem intenso, né? Eu vejo que o livro ele tá ficando cada vez mais complexo. Eu vou parar por aqui, porque eu não sei vocês, mas meu cérebro ainda tá processando muita coisa aqui. Então, eu prefiro que a gente vá com calma para assimilando as informações do que sair correndo aí só para terminar o livro, tá? Então, foram esses os vídeos. Respire fundo. Se você não compreendeu alguma coisa, retorne e assiste de novo, tá? Lembra de deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho. Isso ajuda muito o nosso canal no seu crescimento. E de divulgar com outras pessoas que gostam desse conteúdo, tá bom? Respira, vamos compreendendo, tá? Vamos aos poucos, aquilo que a gente consegue assimilar, a gente assimila, o que a gente não entendeu, a gente vai levando, mas pra frente, quem sabe, as coisas vão se encaixando, tá bom? Mas é um livro bem profundo e bem complexo, mas se foi esse que veio pra gente estudar, é porque era pra ser. Certo, meu bem? Beijo no seu coração, a gente se vê num próximo vídeo e brilha!